Boa tarde a todos. Vou pedir desculpa porque todos os meus slides estão em inglês, mas vou tentar falar em português. Nós habituamos-nos a falar assim em inglês e às vezes é difícil mudar o chip depois para português. Obrigada pelo convite à PBO, é uma honra voltar a esta casa e ver, de facto, muitas pessoas que já não vi há muito tempo, portanto, obrigada. Vou tentar, pediram-me para dar uma palestra que fosse um bocadinho mais generalista e introduzir ao tema. Se calhar muita gente que trabalha na área da biotecnologia não está tão atenta à área da biotecnologia azul, e vou começar pelo sítio onde achei que era mais interessante começar, que é precisamente o planeta Terra. E, de facto, quando olhamos para o planeta Terra, eu gostava de vos perguntar qual é a cor que veem mais. É azul, não é? E, portanto, quando olhamos para Portugal, que está ali naquele... Se eu ainda souber. Aqui. Quem é que aqui acha que Portugal é um país pequeno? É pequenino. E se eu vos disser que o novo mapa mundo não inclui só o espaço de terra, inclui também aquilo que se chama a plataforma continental. Neste caso, o que vocês veem aqui é a plataforma continental estendida, é uma proposta baseada numa série de critérios e que, portanto, isso faz de Portugal um dos maiores países do mundo. Já muda um bocado o chip. E se eu vos disser que Portugal é 97% de água? É interessante. E, portanto, assim, só para dar alguns números, que se calhar há muita gente que não sabe, nós temos cerca de 2.500 quilómetros de costa, temos uma das maiores zonas económicas exclusivas, para quem não sabe depois a diferença eu depois posso explicar, que tem cerca de 1,7 milhões de quilómetros quadrados, porque não se esqueçam que temos os Açores e a Madeira, que também contam para isto. Portugal engloba, com a plataforma estendida, cerca de 48% das águas marinhas europeias. É muito, de facto. E se, de facto, for aprovada a extensão da plataforma continental, com mais 1 quilómetro ali ou menos 1 quilómetro ali, não interessa, será sempre grande, de facto, será a maior na Europa e a quarta, se não me engano, no mundo. Portanto, é de facto muito grande. E, portanto, o oceano tem sido importante para Portugal. Eu tenho amigos, colegas meus que brincam com isto e dizem que os portugueses já falam de oceano há 600 anos, se calhar. Mas na nossa era moderna, na política moderna, Portugal não tem esquecido o oceano do ponto de vista estratégico, de o considerar nas suas estratégias. Depois a sua implementação, podemos debater isso na mesa redonda, não vou deixar aqui agora estragar o painel. E, portanto, nós somos um dos países que, de facto, tem feito, de uma forma consistente, estratégias nacionais para o mar. Estratégias há muitas, é verdade, todas elas são diferentes, mas, neste caso, a última estratégia, que foi publicada em 2021, tem uma diferença substancial em relação às suas anteriores, porque considera a saúde do oceano como um pilar essencial para o desenvolvimento económico. E este shift de pensamento estratégico, de facto, foi novo nas estratégias nacionais para o mar. E isso, porque é que isso é importante? Não é porque é que o oceano é importante, porque é que nós devemos preocupar-nos com isto? A vida debaixo do mar, para quem gosta de mergulhar, como eu, é algo que eu acho que não deixa de surpreender. Estas águas que vocês aqui veem são tropicais, não são as nossas águas, como é óbvio, mas nós também temos biodiversidade muito interessante e mergulhar nas nossas águas também é muito interessante. E, acima de tudo, a vida debaixo da água engloba uma grande parte da biodiversidade total do planeta. Só que nós não conhecemos sequer 10% desta vida terrestre. E só por isso devíamos pensar que, do ponto de vista de conhecimento, não se pode gerir aquilo que não se conhece, isto é importante. Ou seja, nós não estamos a usar coisas que não sabemos se são, de facto, essenciais àquele ecossistema, se precisamos delas no futuro, portanto temos que conhecer melhor para poder gerir. Do ponto de vista da biotecnologia e da descoberta de compostos, de acordo com os dados, eu vi esta base de dados a 20 de setembro, portanto não foi há muito tempo, foi a semana passada. À data de hoje existem cerca de 40.500
compostos marinhos descritos, e nos últimos anos tem aqui em baixo os números dos compostos que foram descobertos. São muitos compostos. Quando vamos ver de onde é que eles vêm, a maioria destes compostos vem de micro-organismos, e isto também é interessante. Okay? Depois, a seguir aos micro-organismos, portanto, temos aqui bactérias e fungos, têm também um grupo muito grande aqui, que são as esponjas e os cnidários, como corais e anémonas e coisas desse género, para quem não sabe. De facto, tem sido consistente estes dois grupos de descobertas. Existem algumas razões para isto, depois podemos debater porque é que há muita descoberta nestes organismos e não noutros organismos. Mas todos estes 40.570 compostos descritos não correspondem nem a 10% daquilo que nós conhecemos do oceano. E, portanto, numa perspectiva mais prática, como é que nós podemos, de facto, utilizar toda esta biodiversidade que existe no oceano? Não podemos esquecer dois fatores muito importantes. O oceano tem espécies que são exclusivas do oceano, sejam elas de micro-organismos ou de organismos macro-organismos, e só por isso terá, de certeza, biomoléculas que são únicas e exclusivas àqueles organismos, e, por outro lado, tem espécies muito antigas e habitats muito, muito extremos. E isso também implica que houve desenvolvimento de soluções de sobrevivência e de compostos nesses ambientes que também provavelmente serão exclusivos. E isso é interessante na perspectiva da biotecnologia. E a biotecnologia azul é o mesmo que outras biotecnologias, mas tem um pequeno detalhe que eu acho muito engraçado. As outras cores da biotecnologia são descritas em função da aplicação do que fazemos com o biocomposto. A biotecnologia azul é descrita em função da origem do composto. E, portanto, a vermelha é pharma, a verde é agro-based, o que seja, depois há muitas outras cores, depende do critério que se usa, dourada, cinzenta, branca, há uma série de cores, mas a azul é aquela que é descrita em função essencialmente da source, da origem do organismo ou do serviço que estamos a usar. E eu acho que este slide é preaching for the converted, não é? Portanto, no fundo, a biotecnologia é uma tecnologia que nos permite utilizar o know-how e os compostos existentes nos organismos vivos e transformá-los em produtos ou serviços, e ela própria também serve de tecnologia para fazer este percurso aqui. E, portanto, eu decidi mostrar-vos alguns exemplos de como é que está a ser utilizada a biotecnologia azul em várias aplicações possíveis. Portanto, ela é utilizada desde a alimentação, lá está, a biotecnologia azul vem da fonte e não da aplicação. Portanto, tudo o que é feito da biotecnologia azul deriva depois em uma série de componentes. Todos estes exemplos que aqui estão, eu consigo lembrar-me de exemplos para todos. Eu não tenho aqui agora slides um para cada um, tenho vários, mas não tenho um para cada um, mas se quiserem depois terei muito prazer em falar de alguns destes exemplos em mais detalhe. Um dos exemplos onde tem sido muito utilizada é precisamente na utilização do organismo em si, como por exemplo bactérias, para acidentes, biorremediação, ou até de outras soluções derivadas de biotecnologia, como por exemplo a junção de micro-organismos com esponjas que têm capacidades de absorção interessantes. De uma maneira mais futurologista, Filipe, esta não foi a última apresentação que eu mandei, acho eu. Não. Porque eu tinha exemplos mais giros do que estes, mas não faz mal. De uma forma mais futurista, por exemplo, estamos a desenvolver bactérias que têm bioluminescência. A Philips tem estado a explorar esta aplicação. A alimentação, algas, bactérias como alimento também tem sido muito desenvolvido. Na área da cosmética, onde eu tenho particular experiência, não é só usar algas para para cobrir, sim, a senhora está nua, caso ainda não tenham reparado. Não é só usar algas para fazer tratamentos de beleza, mas utilizar os próprios ingredientes ativos
que são bioprospectados para, de facto, desenvolver compostos com clinical claims, como se costuma dizer. Este foi um exemplo de uma inovação que eu estive envolvida enquanto empreendedora, que vem de uma bactéria da nossa região dos Açores, de profundidade, portanto, das fontes hidrotermais, e no qual descobrimos um extrato, um composto, que tinha mais do que um composto, que atuava como a botulina, portanto, o famoso Botox, com a diferença de que era formulável em creme e tinha atividade em creme. Mas há mais exemplos, enzimas que são utilizadas em vários processos industriais ou até nas nossas casas, em detergentes que lavam a temperaturas mesmo baixas, são isoladas, por exemplo, do Ártico. Utilizando bactérias, por exemplo, não sei se sabem, as calças de ganga que usam, muitas delas já são preparadas com processos que utilizam enzimas para degradar estes corantes e produzir as diferentes tonalidades, em vez daqueles processos químicos extremamente poluentes. Medicamentos, que são... aqui temos, de facto, uma panóplia muito grande daquelas 40.500 moléculas. Há muitas que têm potencial farmacêutico. E também a utilização de bactérias para, por exemplo, resolver um problema que nós próprios criarmos, que é a poluição por plásticos. E hoje em dia há marcas, não sei se conhecem, acho que é a Gant, que tem calças de ganga, jeans, feitos a partir de um polímero que é derivado de plástico do oceano. Tem também sapatos em Portugal, por exemplo, tem a Skizo, tem algumas empresas em Portugal que fazem calçado a partir destes recursos. A Adidas também tem, fatos de banho, uma série de produtos. E, portanto, de facto, tem havido um crescimento muito grande de várias aplicações destas áreas. Só que tudo isto leva tempo, não é? E aquilo que é verdade para a biotecnologia sensolato é também verdade para a biotecnologia azul, com a agravante de que muitas vezes ir buscar a fonte destes produtos é difícil pelo ambiente onde os temos que ir buscar. E, portanto, só a componente de amostragem ou de bioprospecção é extremamente cara na biotecnologia azul, porque implica tempo de navio, implica recursos tecnológicos muito complexos, e isso, de facto, custa bastante dinheiro. Eu gostava também de partilhar convosco, isto são pequenos tips que eu vou deixar para a mesa redonda, que é 2 slides que eu tenho aqui, que mostram de onde é que vêm, onde é que estão os investigadores que são autores da maior parte dos artigos de descoberta de novas moléculas. E se repararmos, eles estão todos, se a gente traçar aqui uma linha, não é? A maioria deles está daquele lado, dali, no lado de cima da linha. E no slide seguinte, se vocês virem, é onde é que eles vão buscar as amostras. Se traçarmos a mesma linha, vemos que muitas estão do lado de baixo. E inclusive este slide tem um detalhe que agora não dá para vocês estarem todos a ver, mas que depois posso, partilhando a apresentação, podem ver, que diz de onde é que eles são e onde é que eles vão buscar. E eu gostava de chamar a vossa atenção para nós, estamos ali, não é? Mais ou menos, e não vem aqui nenhuma português, para não? Portanto, quem é que anda aqui a prospectar na nossa costa? É para ficar para a discussão. E também queria partilhar mais este slide, que eu achei que é muito interessante, porque isto é do report que saiu este ano, portanto, os dados, apesar de serem de 2021, têm a ver com as estatísticas e com a obtenção de dados, mas este report é de 2023, e é muito interessante ver que Portugal, quais são as áreas para onde nós estamos a desenvolver mais biotecnologia azul? Alimentação, não é? Aqui, Genomics and Biosynthesis, portanto, utilizar o próprio organismo como fábrica sintética ou para outro tipo de compostos. E aqui, este para mim é o mais interessante, que é que no fundo o que nós estamos a querer fazer aqui mais é encontrar moléculas, ver se elas são ativas e publicar um paper. Ok? E isto é importante porque deixa aqui uma pergunta que é o que é que acontece a seguir. Por isso é que temos 40.570 moléculas descobertas, mas quando vamos ver quantas têm aplicação,
são muito mais, é muito menor o número. E, portanto, a pergunta que eu agora, que já não estou no governo, posso fazer, é se Portugal é realmente um player na economia azul e na bioeconomia azul em particular. E eu vou deixar estes números, que não sei se conhecem. Aqui não estou a falar de biotecnologia azul, está bem? Estou a falar de economia azul. A economia azul engloba todos os setores que dependem, trabalham em ou tiram recursos do oceano. E, portanto, é muito mais vasto do que, como devem entender, a biotecnologia azul. E a economia azul em Portugal representa 5,1% do nosso PIB, 4% do nosso emprego e 5% das nossas exportações. Os últimos dados da conta satélite do MAR, que é uma conta oficial do país. Para quem não tem noção do que é que estes números querem dizer, pode-vos parecer pouco, é a terceira maior economia nacional. Não gostaram dos meus números? Fui eu que fiz alguma coisa? Ah, ok. Portanto, isto representa a terceira maior economia nacional, só fica à frente a saúde e a educação, que são economias não mercantis. Representa, estes 5% de exportações representa mais do que as exportações do vinho, da cortiça ou da agro. A agro inclui alimentos, ok? E as pessoas também não têm noção. E isto é de facto importante, mas também é muito interessante ver que o investimento em investigação está acima da média nacional. Assim como o crescimento da economia do mar, anualmente, é quase o dobro do crescimento da economia como um todo. E isto também é interessante de perceber. E, portanto, mais alguns fatos. Toda a gente sabe que nós gostamos de peixe, não é? Somos o terceiro maior consumidor de peixe no mundo. 97% do tráfego marítimo passa pelas nossas águas, with the good and the bad. Somos o segundo país da Europa com o maior investimento em Ocean Science, dividido pelo PIB, é relevante, ou seja, a nossa escala. Temos um número crescente de empresas nesta área. Temos investidores dedicados em Portugal à área do mar, o que também é bom, não havia há uns 20 anos atrás, e alguns colegas meus aqui sabem disso. Temos programas dedicados para acelerar ideias neste setor, como o Lubioval e outros vários que vão existindo, que é muito interessante. E temos um hub novo que está a ser desenvolvido, que é o quê? No fundo, é um conjunto de infraestruturas, são 8 no país todo, todas elas em portos, cujo objetivo é criar condições para o scale-up e o crescimento destas empresas, porque lá está, trabalhar em biotecnologia, aqui este caso não é só para a biotecnologia, é para a economia azul, requer condições especiais e não será uma empresa que vai fazer esse investimento, um bocadinho como o Biocante surgiu para a biotecnologia, aqui o Hub Azul para a economia azul. Portanto, tudo isto é bom. Se juntarmos a isto o facto de termos na nossa plataforma continental, ser muito profunda, termos ambientes extremos e únicos, termos alguns dos biodiversity spots do mundo estão nas nossas águas. Temos know-how, porque somos, não sei se sabem, somos um dos países com mais cientistas na área das ciências marinhas do mundo e um dos que mais publica também no mundo, de acordo com este report que está aqui no fim. Olha, acabei de dizer isto, pronto. E isto também é muito interessante, não é? Nós publicamos imenso e, portanto, temos de facto um excelente potencial para descobrir e para fazer biotecnologia. Mas depois, e o meu slide não muda, já mudou? Depois, qual é a realidade também? A economia do azul é dominada pelos setores mais tradicionais que precisam de inovação e a biotecnologia pode fornecer uma parte dessa inovação. Temos um problema, somos muitos cientistas, temos dinheiro para fazer ciência, nunca temos suficiente, eu sou cientista agora, portanto nunca temos suficiente, e temos de facto muitos outputs interessantes, como viram naquele gráfico, mas não estamos a conseguir transferi-los depois para o mercado. Temos um problema aqui, um gap grande nesta área, que é mais grave, eu já trabalhei em várias áreas da biotecnologia, é mais grave do que noutras áreas, portanto os nossos cientistas azuis têm aqui um problema de empreendedorismo.
E por isso eu acho que Portugal pode ser um grande player. Lá fora pensam que nós já somos, nós cá dentro é que achamos que não somos, mas eu acho que ainda podemos de facto ser maiores e como ali já diz que eu já passei 17 segundos, obrigada a todos e espero ter lançado aqui o mote para alguma discussão. Obrigada. Obrigada, Helena. Não, posso chegar. Antes até de passarmos para a discussão e para a mesa redonda, perguntava se alguém tem perguntas já nesta fase para colocar à Helena ou se pretendem juntar-se aqui à mesa. Está ali já uma pergunta, começamos já, apesar das provocações já terem sido lançadas. Boa tarde, muito obrigada por esta apresentação. Tinha só uma dúvida. Pronto, fala bastante da biotecnologia azul, mas reparei que foi só na parte marinha e queria saber se também existe algum tipo de evolução na biotecnologia, mas em vez de olhar mais para os organismos marinhos, também olhar para os de água doce, que às vezes, por exemplo, em lagos também têm estão bastante separados de qualquer tipo de outras ligações e podem também evoluir e ter, se calhar, algumas características mais exclusivas desses organismos e que podem ser usados também para Sim. A economia. É defeito de formação, mas de facto agora acho que já não há tanto, mas houve uma grande discussão na Europa para decidir se a biotecnologia azul incluía água doce, se era só água marinha. Como há vários países que não têm acesso ao mar, também se incluem os organismos de lagunes e de águas doces estão incluídos também, sim. E há muita coisa feita, de facto. Não é a minha área de expertise, mas há. É ali outra pergunta. Eu tinha exemplos mais. Pedro Freire, eu devia deixar esta pergunta para depois, mas já que lançaste o mote, tenho que fazer a pergunta. Qual é a razão pela qual somos tão bons na investigação e não somos bons a transferir? É por questões individuais ou é por questões institucionais e por exemplo, de prestígio de carreira? Eu acho que isso é uma excelente discussão para termos no painel, mas a resposta é it's a bit of both. Eu já trabalhei, por exemplo, com muitos cientistas e ao teu lado está a Marta, que vem de uma outra área, que vem, por exemplo, da área pharma, biology e agro. E eu acho verdadeiramente que há uma componente individual de formação que não existe no training das ciências do mar. Primeiro disclaimer, ou seja, acho que há uma componente individual que precisa de ser trabalhada. Depois há toda uma framework institucional que também não facilita que tu faças isso, começando pela avaliação enquanto cientista, não é? E a progressão na tua carreira, como os próprios incentivos para as universidades, onde a maior parte destes cientistas estão, em publicarem artigos versus lançarem startups e spin-offs. E, portanto, toda esta framework, e isto aqui já é mais comum a vários setores e não só à economia azul. E depois tens um terceiro fator que eu acho que é importante, que talvez seja muito semelhante ao que acontece na parte da medical e da pharma. É que, de facto, é muito caro esta componente, porque o sourcing é caro, mas estamos a falar de organismos que vêm de pressões muito diferentes, adaptá-los a crescimento em laboratório, que seja, eu estou a pensar na minha área, que é micro-organismos, não é de facto barato, não é como fazer um bioreator com umas microalgas, perdoem-me quem está aqui na sala que é de microalgas, mas de facto alguns destes compostos são de facto muito complicados, alguns destes organismos são muito complicados de crescer. Portanto, eu diria que é individual, é a framework institucional, principalmente as avaliações. Não é? Agora já se contam um bocadinho as patentes, mas as patentes ainda contam menos do que os artigos. Portanto, qual é o incentivo para, de facto, transferir esta tecnologia para o mercado? Mas isto é válido para qualquer área, não é só para a azul. Na azul acho que há uma questão de training e de formação que ainda falta dirimir. Eu, se calhar, aproveitava aqui o mote para dar por aberta a sessão. Agradecer à Helena esta primeira apresentação.